Vamos agora ver as modalidades de captação das instituições financeiras. Já vimos em aula anterior, os bancos captam recursos por meio de depósitos e com esses recursos captados concedem operações de crédito. Vimos as operações de crédito, vamos agora ver as modalidades de captação. Mas para entender melhor a atividade de captação, vamos fazer um parênteses anterior e pensar do ponto de vista do cliente nas modalidades de aplicação financeira, porque várias dessas captações são remuneradas. Então, para o cliente, isso é uma aplicação financeira. E quando a gente fala de aplicação financeira, nós precisamos entender que na hora de escolher uma aplicação financeira, o cliente ele leva em conta 3 critérios: liquidez, rentabilidade e segurança. O detalhe fundamental é que não existe no mundo nenhuma aplicação financeira ou de qualquer outra modalidade que seja ótima nos 3 critérios. Porque se existisse, todo mundo ficava rico. Então, o cliente tem que escolher. Se ele pretende liquidez com rentabilidade, ele terá que abrir mão da segurança, terá que correr mais risco. Se ele pretende liquidez com segurança, terá que abrir mão da rentabilidade, terá que aceitar uma renda menor. Se ele quer rentabilidade e segurança, vai ter que abrir mão da liquidez. E aí, levando em conta principalmente a contradição entre a rentabilidade e a segurança, aquilo que nós comentamos, que se chama no jargão do mercado, a relação entre o risco e o retorno. Para ter mais retorno tem que correr mais risco, para ter mais segurança tem que aceitar menor rentabilidade. Com essa contradição, costuma-se classificar os clientes, os investidores, em 3 perfis básicos. De um lado, nós temos aquele investidor conservador. O investidor conservador é aquele que privilegia segurança. Ele, portanto, abre mão da rentabilidade. O investidor conservador é aquele que tem aversão ao risco. O investidor conservador prefere ganhar pouco do que correr o risco de perder. De outro lado, nós temos o investidor agressivo. O investidor agressivo é aquele que privilegia rentabilidade. Ele quer ganhar mais e sabe que para poder ter a possibilidade de um ganho maior, ele tem que abrir mão da segurança, ele tem que aceitar correr mais risco. Então, o investidor agressivo é aquele que tem baixa aversão ao risco, é aquele que tem aspirações pela rentabilidade. E temos um perfil que a gente pode caracterizar como intermediário, que é o chamado investidor moderado. O investidor moderado é aquele que não é tão avesso ao risco quanto o conservador, nem tão ousado quanto o agressivo. Ele aceita correr um determinado nível de risco, mas nada além daquilo. Aceita perder um pouco, mas não muito.
O que caracteriza normalmente o investidor moderado é a diversificação de investimentos. Ele investe uma parte dos seus recursos em aplicações de algum risco e uma outra parte em aplicações mais conservadoras, de menor risco. Porque com essa diversificação, o risco de uma aplicação é compensado pela segurança da outra. E a rentabilidade menor da aplicação segura é compensado pela possibilidade de ganho na aplicação mais arriscada. Esse é o perfil moderado. Quem trabalha em banco, principalmente quem atende clientes na área de investimento, tem que ser capaz de identificar o perfil do cliente para poder oferecer a alternativa de investimento mais adequada ao perfil do investidor. Porque nós temos operações chamadas de renda fixa e operações chamadas de renda variável. Operação de renda fixa, do ponto de vista do cliente, a aplicação financeira de renda fixa, é aquela em que o cliente sabe quanto vai ganhar. Uma aplicação de renda variável é aquela que o cliente não sabe quanto vai ganhar, não sabe nem se vai ganhar. É aquela que tem possibilidade de perda. Por exemplo, aplicação em ações. A ação é uma aplicação de renda variável. Quem investe em ações tem como objetivo vender mais na frente por um valor maior do que adquiriu e, enquanto for acionista, receber parte do lucro da empresa. Mas isso é aplicação de risco. Ele não sabe quanto vai ser o lucro da empresa, não sabe nem se a empresa vai dar lucro. E não tem a menor ideia de quanto será a cotação da ação mais na frente. Se ele precisar vender e a ação tiver caído, estiver abaixo do preço de aquisição, ele terá prejuízo, terá perda. Então, renda variável é a modalidade para investidores mais ousados, para aqueles que têm menor aversão ao risco, para aqueles que aceitam perda. Os investidores mais conservadores privilegiam a renda fixa. Dentro da renda fixa, nós temos a possibilidade de um investimento pré-fixado ou pós-fixado. Pré-fixado é aquele que o cliente sabe exatamente quanto vai receber, sabe o percentual. Por exemplo, um banco que ofereça um CDB pré-fixado e diga para o cliente: estou pagando 1,2% em 60 dias. O cliente, portanto, sabe que daqui a 60 dias ele vai receber 1,2%. Isso é pré-fixado. Um exemplo de pós-fixado. Nós comentamos em aulas anteriores que existe aquele mercado entre os bancos, o chamado interbancário, que os bancos emprestam dinheiro uns para os outros. Esse mercado interbancário tem uma taxa, a taxa do Certificado de Depósito Interbancário, do CDI. Então o banco pode, e é muito comum que faça isso, oferecer ao cliente um CDB que vai pagar 80% do CDI. Ora, o cliente não sabe hoje quanto vai dar o CDI até o momento do resgate, mas o cliente sabe que quanto esse CDI der, ele vai receber 80% desta taxa. Isso é pós-fixado, porque é vinculado a uma taxa, a um índice, que eu só vou conhecer quanto ele vai dar depois, mas eu já sei qual é o índice antes. Por isso é chamado de pós-fixado. As operações de captação bancária são todas operações de renda fixa, com exceção daquelas que não são remuneradas. Não são remunerados os depósitos à vista, que pode ser o da conta corrente, que é aquela conta comum, movimentável por cheque ou por cartão magnético. Pode ser a conta especial de depósito à vista. A conta especial de depósito à vista é uma modalidade de depósito à vista, ou seja, de conta sem remuneração,
destinada aos clientes de baixa renda. Ela é uma conta mais fácil de ser aberta. Não precisa de comprovante de renda. Pode até não ter comprovante de residência. Nesse caso, a pessoa declara onde reside. E pode abrir com carteira de trabalho. Não é necessário uma identidade, o que é obrigatório na conta corrente tradicional. Só que essa conta tem um limite máximo de valor. Acima deste limite, digamos R$1.000. Se mandar um DOC ou fizer um depósito acima desse valor, ele não entra. Se vários depósitos foram feitos e ultrapassou o somatório deste valor, também não aceita. É uma conta destinada a pessoas de baixa renda, para iniciar o processo de relacionamento bancário daquelas pessoas mais carentes, da chamada economia informal, ou que moram, por exemplo, em comunidades, favelas, invasões, que não tem como comprovar um endereço. E também é uma conta de depósito à vista, a chamada conta salário. E aí, atenção, conta salário não é conta corrente que recebe crédito de salário. Conta corrente que recebe crédito de salário é conta corrente. A conta salário é uma conta aberta pelo empregador, ele abre em lote, ou seja, o empregador faz o convênio com o banco para processar a folha de pagamento. E o empregador envia nome e CPF de todos os empregados. O banco abre só com essa informação. E os salários serão creditados nessa conta. O trabalhador pode optar por movimentar essa conta ou não. Se ele movimentar essa conta, será com um cartão magnético que não serve para lojas, é só para saque. Se ele optar por não movimentar, ele vai ao banco e diz, informa, registra, para que conta de que banco ele quer que seja transferido no dia do crédito do salário. Transferência imediata, sem tarifa. Esta conta não aceita depósito. Ela só aceita crédito de salário, provento, pensão, aposentadoria. São, então, as contas de depósito à vista, que não são remuneradas. E temos a poupança. A caderneta de poupança é a modalidade mais conservadora de aplicação financeira. A poupança tem rentabilidade. Poupança rende 0,5% ao mês, mais a TR. TR é a taxa referencial. É uma taxa apurada pelo Banco Central, que é utilizada para atualização monetária das contas de poupança. Esse rendimento, ele é creditado data a data do depósito. Por exemplo, se a pessoa depositou no dia 5 de junho, este rendimento de 0,5% mais TR será acreditado no dia 5 de julho. Portanto, a poupança pode ter até 28 datas diferentes de rendimento. Por que 28 e não 30 ou 31? Porque fevereiro só tem 28 dias. Então, por conta disso, os depósitos efetuados nos dias 30, 31 e também no dia 29, esses depósitos contam como se tivessem sido feitos no dia 1 do mês seguinte. Então, quem depositou na poupança no dia 31 de março, é como se tivesse depositado no dia 1º de abril, renderá no dia 1º de maio. Um detalhe importantíssimo da poupança é que, para a pessoa física, o rendimento é mensal e isento de imposto de renda. Existe também poupança para a pessoa jurídica. Só que neste caso da pessoa jurídica, o rendimento é trimestral e não é isento, tem incidência, incide imposto de renda sobre o rendimento da poupança pessoa jurídica. Enquanto que para a poupança pessoa física, o rendimento é
totalmente isento de imposto de renda.